Hoje, dia 31 de janeiro, dia de São João Bosco. A oração da missa põe em realce o carisma do santo que hoje veneramos. Deus suscitou São João Bosco para dar à juventude um mestre e um pai. Nasceu em 1815, num lugarejo próximo a Turim, chamado Bec. Com 2 anos de idade, perdeu o pai. A mãe, Dona Margarida, teve que lutar contra a pobreza para criar seus filhos. Aos 10 anos, João teve um sonho profético, no qual viu como Cristo o conduzia junto de um bando de rapazes vadios que o destratavam e blasfemavam. Irado, João queria bater neles, mas Cristo lhe disse: "Não com pancadas, mas com mansidão e amor os farás teus amigos." João desejava ser padre, mas não tinha recursos para estudar e os irmãos mais velhos reclamavam sua presença no trabalho do campo. Contudo, à custa de incontáveis sacrifícios, com a proteção da mãe e a ajuda de vizinhos, conseguiu entrar no seminário. Ao aproximar-se do sacerdócio, Dona Margarida o advertiu: "Eu nasci na pobreza, vivi sempre pobre e desejo morrer pobre. Se tu desejas tornar-te padre para ficar rico, eu nunca irei te visitar." Aos 26 anos, ordenou-se sacerdote e desde então foi universalmente conhecido com o nome de Dom Bosco. No início da vida sacerdotal, estava decidido a ser missionário nas Índias. Entretanto, seu diretor espiritual, São José Cafasso, que o conhecia profundamente, opôs-se dizendo que sua missão eram os jovens de Turim. De fato, a escola da vida do menino pobre tornou-se profundamente sensível aos problemas dos jovens abandonados ou que viviam longe de suas famílias como operários. Desta constatação e preocupação nasceram os oratórios, células base do grande esforço educacional de Dom Bosco e seus salesianos. Seu método de apostolado era partilhar em tudo da vida dos jovens. Abriu escolas de alfabetização, de artesanato, casas de hospedagem, campos de diversão para os jovens com catequese e orientação profissional. Sua obra era uma inovação tão radical em seu tempo que chegou a ser contrariado até pela autoridade eclesiástica. Certa vez, 2 eclesiásticos de alta posição foram de carruagem a fim de interná-lo em um hospital de loucos. Dom Bosco, por sua intuição profética, percebeu a jogada e a revidou. Fez com que eles entrassem primeiro, fechou a porta e deu ordem ao condutor: "Leva-os depressa ao manicômio." Em 1864, fundou uma congregação religiosa que perpetuou suas iniciativas em favor dos jovens e colocou-a sob a proteção de São Francisco de Sales, daí o nome Salesianos. Para atender à educação feminina, fundou, com a colaboração de Santa Domínica Mazzarello, um Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Sua grande arma formativa foi um método preventivo, segundo o conhecido ditado: "Vale mais prevenir que remediar." Numa carta aos colaboradores, Dom Bosco dizia: "Se desejamos ser solícitos pela felicidade de nossos alunos e levá-los a cumprir seus deveres, é indispensável jamais esquecer-nos de que fazeis às vezes dos pais dos queridos meninos. Por eles sempre com amor trabalhei, estudei e exerci meu sacerdócio. Quantas vezes no curso de minha vida tive de me persuadir dessa grande verdade. É mais fácil encolerizar-se do que aguentar, ameaçar a criança do que persuadi-la. Direi mesmo, mais cômodo para nossa impaciência e soberba impor castigos aos obstinados do que corrigi-los, tolerando-os com firmeza e suavidade." Natureza e graça dotaram Dom Bosco de ricas prendas, estatura atlética, pendor para a música e para a poesia, memória incomum, palavra fácil e convincente, espírito de liderança. Todos esses dons e qualidades a serviço do amor profundo a Cristo fizeram dele um modelo ideal de educador e apóstolo da juventude. Contudo, o cuidado com a juventude não esgotou o zelo apostólico de Dom Bosco. Ele foi capelão das prisões de Turim, familiarizando-se de tal modo com os presos que conseguia levá-los a passeio fora de Turim sem que algum se atrevesse a fugir. Foi também escritor,
promovendo a boa imprensa com a publicação das leituras católicas, em fascículos mensais e fundando a Biblioteca da Juventude Católica Italiana. Alargando mais seus horizontes apostólicos, formou missionários para a evangelização dos infiéis. Em 1875, enviava missionários à Patagônia. Em 1883, ao Mato Grosso, onde é bem conhecido o zelo deles entre os índios bororós e os chavantes. Ao falecer em Turim, no dia 31 de janeiro de 1888, sua instituição contava com 64 casas e religiosos em diversas nações e mais de 1000 padres salesianos. Atualmente, não há nação livre que não conte com obras salesianas. Canonizado por Pio XI em 1934, João Bosco foi proclamado modelo acabado para sacerdotes e educadores. Ó Deus, que suscitasse São João Bosco para educador e pai dos adolescentes, fazei que, inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação de nossos irmãos e irmãs, colocando-os inteiramente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Jesus.
Naquele tempo, Jesus dizia: o reino de Deus é como alguém que lança a semente sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma, a terra produz o fruto. Primeiro a planta, depois a espiga e, por último, o grão que enche a espiga. Mas, quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: com que ainda poderemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Palavra da salvação. O Evangelho hoje proclamado, Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 32. Jesus Cristo, para ensinar cada vez mais e melhor, criava as suas parábolas, suas histórias, para educar muito. A parábola é chamada polissêmica, ou seja, vai dar vários sentidos. Ela não fica presa só num primeiro olhar, mas se estende. Hoje Jesus compara o reino dos céus como a semente lançada na terra. E veja só, dentro dessa parábola, o que tem de divino, de mistério, de grandioso, e já que eu falei em divino também, da divina providência. Jesus compara o reino, essa potencialidade do reino de Deus que está sempre propenso a crescer, crescer cada vez mais. O bem que deve sempre crescer. Jesus é muito otimista. Eu gosto muito do otimismo de Jesus Cristo, porque ele vê o bem assim. É assim o olhar de Jesus para o bem. É assim o olhar de Jesus para a vida. É assim o olhar de Jesus para os teus projetos, para os nossos projetos. Um olhar positivo e propositivo. É um olhar de fé, é um olhar de esperança. O reino dos céus. Mas você já viu alguma vez o reino do céu em algum lugar? De alguma cor, de algum formato? É evidente que não. A gente vê os sinais do reino dos céus, os sinais do bem que cresce no meio de nós. Algumas vezes, quando vejo as capelinhas do interior, algumas começam com 2, 3 pessoas rezando, depois uma capela de palha, depois uma capelinha maior, e às vezes se torna até uma grande igreja, uma paróquia, uma diocese, e às vezes leva até o nome de uma cidade, conforme a devoção que tiveram, que alguém começou naquele lugar. Como temos em tantos lugares aqui no Brasil, lá em São Paulo, que tem o nome de São Paulo, estado de Santa Catarina, aqui no Maranhão, as cidades com o nome de Santa Luzia, alguém começou a rezar lá por Santa Luzia e terminou virando o nome da cidade com essa santa. Em Timon, que antes se rezava muito a São José, e tinha o nome de São José das Flores, e assim por diante. Começou com um grupinho pequeno, com uma semente de mostarda ou qualquer outra semente, que era antes uma só. Depois se torna, dá muitos frutos.
É assim o olhar de Jesus para o bem. Acredite no bem, comece a fazer o bem e ele há de se multiplicar. Chame um grupo de 2, 3 pessoas, depois virão mais pessoas a praticar aquele bem que você começou. Comece a tendo gesto de educação, de gentileza. Gentileza gera gentileza. O reino dos céus, ele está só presente nos muros da igreja ou dentro dos templos, mas sobretudo no coração da pessoa humana, na mente da pessoa humana, espalhado onde chega a pessoa humana. É assim que Jesus vê o reino dos céus e compara com coisas tão pequenas como a semente de mostarda, uma das menores sementes, mas quando é colocada em terreno bom, dá até para os pássaros fazer ninho nos galhos. Jesus Cristo, ele nos chama também com essa parábola a encontrar os sinais do reino e acreditar dos sinais do reino, seja na igreja como também no mundo ou na sociedade, dizendo que ele pode crescer cada vez mais. Deus faz uma parte, mas também nós precisamos fazer outra. Aqui na parábola, quando Deus age, quando o homem age. O homem, ele leva a semente, planta, ajeita a terra, o restante é Deus quem cuida. A pessoa coloca lá a semente, sobretudo quem trabalhou na roça sabe isso, e o lavrador é sem igual, ajeita a roça, prepara direitinho o campo, e bota a semente, sabendo que Deus vai fazer sua parte, mandando a chuva, cuidando, dando energia suficiente para que a planta germine. O homem faz uma parte e Deus faz outra parte. E assim a planta nasce. No reino de Deus, as coisas também boas que existem no mundo, acontecem do mesmo jeitinho. Alguém faz uma parte e Deus entra com outra parte. Por exemplo, Deus já entrou com sua vida. Deus já entrou também lhe dando inteligência, os dons, capacidade, a força para o trabalho. Então, e agora a sua parte, coloque essa força, esses músculos de força, suas habilidades, dons que Deus lhe deu no mundo. Preencha o mundo com os carismas que Deus lhe deu, fazendo o bem. Quando Deus cobre uma pessoa de virtude, quando Deus já trabalhou o coração, o chão, a terra que se chama mente e coração, é porque Ele quer servir os seus filhos através daquele que mais foi acumulado de virtudes, de dons, de carismas e de bem. O reino de Deus cresce. Pense agora, quais as coisas boas que você viu acontecer na sua vida, na sua casa, na sua rua, na sua cidade, no seu país? Tudo começou com alguém. Nas leis trabalhistas, os sindicatos, pessoas preocupadas com um país melhor, assim, alguns começaram. E até quando aquele desejo virou lei. E assim tantas outras coisas, tantas conquistas. É necessário que se sonhe grande. E é bonito quando se sonha comunitariamente, querendo ver as coisas boas acontecerem, não somente para uma vida, mas sempre a nível de comunidade, a nível de sociedade, para o povo de Deus, para os filhos de Deus. Que tal? Cada um escolher uma coisa boa que já existe em você para ser multiplicador desse bem, assim como a semente, ao ser plantada, cuidada por Deus, cresceu e deu muitos frutos. Os seus dons, eles podem ser muito mais brilhantes, mais bonitos, belos, se eles servirem para a felicidade daqueles que mais precisam.
O teu dom não é só teu, é também dos outros. É dado por Deus. Por isso, deve estar sempre a serviço da vida, do bem, da cidadania, dos valores humanos e espirituais. Que Deus te abençoe e abençoe a todos. E vamos perceber os sinais do reino no meio de nós. Nós vamos agora ao intervalo, mas hoje aqui nós temos a alegria de acolher a irmã Nilda, religiosa. Vamos falar sobre o dia da vida consagrada e religiosa. Muitas coisas boas ainda hoje aqui conosco. Permaneça com a gente. Voltaremos logo. Nós temos a alegria de acolher aqui em nosso programa O Povo de Deus a irmã Enilda, que é da congregação das Irmãs Missionárias Franciscanas de Susa. São Francisco inspirou muitos carismas, muitas congregações. É interessante. Inspirou tanto que até inspirou o Papa, né? O Papa Francisco. Pois é, irmã Nilda, seja bem-vinda. Obrigada, Padre Ivan. Que alegria, né? E através de você, irmã Nilda, eu quero abraçar, mandar o meu abraço, o meu carinho a todas as irmãs franciscanas de Susa, espalhadas pelo mundo inteiro, né, na missão, as que estão lá na África, na Itália, na África é Moçambique. Moçambique, qual é outra cidade lá? Em Moçambique, aí estamos na capital e também na cidade do interior. Pois muito bem. As irmãs aqui de Caxias, enfim, todas, o meu carinho, o meu respeito, a minha oração por vocês. Irmã Nilda, bem-vinda. E esses dias vocês estão de retiro, né, irmã? Conta pra gente o porquê o retiro, às vezes vocês têm um retiro bem prolongado, e por que parar tudo algumas vezes e retiro, já que vocês rezam todo dia. Fale do retiro, fale também do cotidiano de vocês, porque se tem a impressão, se reza todo dia, em vários momentos, ainda tem a necessidade do retiro? Fale isso pra gente. Não, a vida religiosa, ela é marcada, sim, pela oração. Mesmo as congregações que têm uma vida, assim, contemplativa, elas têm esse momento de parada, que é o retiro. E nós que temos uma vida ativa e contemplativa, né, somos missionárias, fazemos esse tempo de parada. Embora cotidianamente, né, fazemos as nossas orações comunitárias, pessoais e também junto ao povo de Deus, anualmente, por uma semana, fazemos esse momento de retirada, né, se afastar do nosso cotidiano para um tempo dedicado exclusivamente à oração. Então, o retiro, ele é um afastar-se, sim, do nosso cotidiano, estar em um momento de solidão, mas uma solidão que é preenchida por Deus. Não é uma solidão qualquer por estar só, mas é uma solidão que nos leva à contemplação, a olhar a nossa vida, os nossos passos dados, também aquele junto ao povo de Deus, com o olhar de Deus. Né? É um debruçar-se por inteira, ou por inteiro, no caso também da vida religiosa masculina e de outros cristãos, né, nos braços de Deus. É um tempo em que a gente sai do nosso cotidiano, da nossa rotina, para dedicar-se exclusivamente à oração. Pois é, esse sentido de retirar-se, Jesus Cristo fez isso, né? Foi para o deserto, João Batista também foi para o deserto, para escutar melhor a voz de Deus, mas também os profetas tiveram essas experiências de profundo silêncio para escutar mais o que Deus queria lhe falar. Os santos, seus momentos de oração, o próprio Pai Seráfico, São Francisco, em um dos seus momentos, podemos dizer, de retiro, de oração,
onde sente, onde escuta aquela voz de Jesus. Francisco, renova a minha igreja. Pois muito bem. É dita que tem aquele pensamento, eu gosto muito, irmã, que diz assim: todo aquele que sobe a montanha para rezar, não volta sem ser transformado. E essa montanha não necessariamente é uma montanha, mas são os momentos que reservamos para estar com Deus, para falar com Deus, onde, como duas pessoas que se amam, precisam estar perto para escutar melhor um ao outro. E assim, aqueles e aquelas que sentem essa necessidade de se refazer nos momentos de oração. Irmã, mas estamos se aproximando do dia da vida consagrada e religiosa. Fala para a gente o porquê desse dia, a necessidade da igreja reconhecer esse dia da vida consagrada e religiosa, quando vamos celebrar. Fique à vontade. Mundialmente, celebramos o Dia da Vida Religiosa Consagrada no dia 2 de fevereiro, né, o dia da apresentação do Senhor. Né, por esse motivo também celebramos o dom da vida religiosa consagrada na igreja. É óbvio que não precisa exatamente de um dia para celebrar, para bendizer a Deus, né, pela vida religiosa. Porém, para se dar um pouco mais de ênfase, para lembrar desta vocação na igreja, então se escolhe um dia de maneira especial, de maneira particular, para bendizer, para louvar a Deus, né, por esses homens e mulheres, né, que disseram um sim a Deus e resolveram oferecer a sua vida por inteira no serviço ao anúncio do reino dos céus. Pois muito bem. O dia que neste ano vai ser dia 2 agora, né? Que é sempre dia 2, e vai ser o domingo, né? O domingo. O domingo. Dia da vida consagrada e religiosa, 2 de fevereiro, dia da apresentação do Senhor. E aqui em Caxias vamos ter festa, né? Festa. É evidente, nós de igreja, quando falamos da festa, não vamos pensar em outra festa. A nossa festa é missa, é oração, é louvor, é tudo assim de Deus, né, irmã? É a festa do povo de Deus. E o que vamos ter na igreja de São Benedito? O horário também quero lembrar, para você que é paroquiano, você que vai participar desse dia especial na paróquia São Benedito, no próximo domingo, a missa não vai ser às 17 horas, vai ser às 16h30, porque como aquele dia vamos ter vários eventos, a necessidade de começar às 16h30, porque estamos celebrando em outros momentos, em outros lugares, que não foi possível assim a mudança de data. Conte para nós a novidade, irmã. Então, a nossa família religiosa de irmã franciscana missionária de Susa, neste domingo, dia 2, às 16h30, na igreja de São Benedito, iremos festejar e bendizer a Deus por mais uma vocação, né, por mais um sim dado a Deus. Então, a Janilde, que é uma noviça, após um tempo de preparação, um tempo de formação, né, fazendo o seu discernimento vocacional, dará o seu grande sim a Deus. Janilde é de uma pequena cidade aqui da nossa Diocese de Caxias, a cidade de Senador Alexandre Costa, e conheceu as irmãs, fez esse trabalho de discernimento e agora dará o seu sim público, né, publicamente, na igreja, dizendo que quer sim ser uma irmã franciscana missionária de Susa, que quer ser uma consagrada. E será os primeiros votos, né? Os primeiros votos um dia só. Explica aí, que vai ser uma celebração só. Então, os primeiros votos, que votos são esses? Quando uma jovem, ela quer ser uma religiosa, quer ser uma freira, tem algumas etapas formativas, né? Primeiro passo é se sentir vocacionado, se sentir chamada à vida religiosa. E assim a jovem entra no processo de formação, sendo acompanhada por uma irmã. É o aspirantado, logo depois o postulantado e a última etapa o noviciado. Assim acontece a consagração, que nós chamamos também de profissão religiosa
e também os primeiros votos. Os primeiros votos, não porque se faz um de cada vez, mas porque nós temos a primeira profissão e temos também a profissão perpétua. Então, primeiro se faz a primeira profissão, que é os primeiros votos, que são sempre os mesmos votos, mas que de início eles são temporários e depois se tornam perpétuos, depois de 5 a 9 anos já de consagração. Então, os votos, eles são três, né? São os conselhos evangélicos, é o voto de castidade, pobreza e obediência. Então, no ato da sua entrega total a Deus, da sua consagração, ela faz esses votos diante de Deus, diante da família religiosa e diante da comunidade presente, que vai viver a castidade, vai viver também a pobreza e a obediência. A pobreza no sentido de que ela não vai ter nada de próprio. Ela vai viver, sim, da providência e vai viver, tudo que ela tiver vai ser partilhado com a sua fraternidade religiosa. Tem tudo, mas nada em seu próprio nome, né, irmã? É verdade. Nada em seu próprio nome. Por isso, os conselhos evangélicos identificados nesses votos, pobreza, castidade e obediência, uma entrega à sabedoria dos chamados, das chamadas, dos consagrados, das consagradas, dos encantados e encantadas por Deus, percebeu que é impossível servir a Deus assim de uma maneira total, plena, bem completa, com muitos apegos. Por isso é uma ousadia no mundo capitalista, no mundo de tantas possibilidades, a pessoa dizer, é assim que eu quero ser, viver, com esses votos públicos, solenes, manifestando para mim, para a igreja, para toda a comunidade, para Deus, esse estilo de vida. Irmã, é um grande desafio para os tempos atuais. Sim, padre, realmente é um grande desafio, porque aquilo que o mundo tem pregado nos nossos dias atuais, por exemplo, é uma sexualidade mesmo exacerbada, é o ter acima de tudo, ter e sempre mais ter, né? E também cada um por si. Então é um desafio muito grande. Fazer voto de castidade, ser obediente e não ter nada de próprio. A castidade, ela, eu acho, vai além do que mesmo o celibato, né? A castidade vai além do celibato. O celibato também faz parte da castidade, mas no sentido de ser casto, puro, santo, bom, que é uma grande luz para que ilumina a si mesmo, mas como toda luz botada, que estamos numa sala toda iluminada, e uma lâmpada, quando ela é colocada na sala para iluminar a todos do ambiente, da sala, do salão, ou no nosso caso aqui o estúdio, aí esses valores que assumimos na nossa vida, na vida humana, ilumina também o mundo, para dizer, é aquele que encantou, que fez uma atração, por exemplo, de uma mulher pelo homem, do homem pela mulher, será que ele não faria também alguém ser atraído somente a ele, com todo que ele é, com tudo que ela tem e que é para Deus? Então, aquele que criou, fez também as suas escolhas de uma paixão recíproca, né? Deus se encantou por vocês, fascinou o coração e, por outro lado, vocês deram essa grande resposta com o jeito que Deus quer, maneira plena, total, sem reserva. Por isso, vocês são uma luz para o mundo. E como é que estamos nosso tempo aqui? Temos quantos minutos? Para a gente se organizar, irmã, aqui, porque temos
Certo. Muito bem. Aqui tudo é controlado o tempo, né? Irmã, tem alguém que... A congregação não aparece como aparece um sonho, né? Tem pessoas que vieram antes, né, de você e das outras irmãs. Quem foi o fundador, como começou? Conta a história da congregação das irmãs missionárias franciscanas de Sousa. Mas antes de você contar a história, irmã, não quero esquecer. Eu estou vendo aí o cinto, né, os nós. Fala para a gente, você que está em casa, preste atenção, que a irmã vai explicar para a gente o porquê desses nós aí, ou é só enfeite? Então, padre, tem um significado, né? Nós usamos o símbolo, que é um símbolo também franciscano, a gente costuma chamar o cordão franciscano, e ele tem aqui 3 nós. Cada nó desse significa um dos votos que a gente faz. O voto de castidade, o voto de pobreza e o voto de obediência. É como, de maneira externa, a gente quisesse dizer aquilo que a gente é, aquilo que nós fazemos, a opção que escolhemos. Muito bem. Cada nó é um voto, é uma lembrança, visível, né, os nós, para dizer aquilo que já está na alma e no coração de vocês, né? Isso mesmo. Pois, muito bem. Irmã, você sabia, os diocesanos não destacam esses votos. É porque dentro da vida, da ordenação presbiteral, já se entende que está tudo isso. Mas vocês fazem questão de destacar e é muito bom. Agora, fala pra gente, a história da congregação, quando começou, que sonho bonito foi esse, que já se espalhou pelo mundo? No ano de 1830, Deus chamava à vida, né, um rapaz, um menino. O nome dele é Eduardo Giuseppe Rosas, na cidade de Susa, na Itália. Então, Eduardo Rosais, ele era de família cristã, foi educado dentro do seio da igreja, né, fez a sua catequese, os primeiros sacramentos, e na sua adolescência ele despertou para um chamado, né, por se entregar inteiramente a Deus. Ele começou aquela inquietação, sentindo o seu coração arder, e ele foi assim dando atenção a essas interpelações. E mais tarde ele entrou no seminário diocesano, com o desejo de ser padre. E assim foi acontecendo a sua formação. E dentro ainda do seminário, ele tinha um encantamento muito grande por Francisco de Assis. Então, mesmo desejando ser padre diocesano, ele acolhia para si o carisma de São Francisco. Então, ele fazia parte da ordem terceira franciscana secular, né? Não era de vida regular, não era um frade, mas ele tinha esse carisma, né? Como leigo, né? Que ainda não era um sacerdote. Depois, apenas com 24 anos, Eduardo Rosais se ordena sacerdote, e logo 2 anos depois, ele sente no seu coração um impulso muito grande com o desejo de atender uma necessidade da época. E era pós-guerra, tinha muitas meninas que viviam na rua, às vezes porque saíam de casa, porque fugiam mesmo, ou porque não tinha mais o pai em casa para lhe dar uma assistência. Então, Eduardo Rosais percebeu essas jovens que viviam na rua, e ele foi ao encontro de uma viúva, né, com o nome de Pesando, Maria Pesando, e ele pede para esta senhora acolher essas meninas, algumas meninas, no início 1, 2, 3, e depois foi aumentando o número. Essa senhora, ela educava essas meninas, cuidava, convivia com elas, e Eduardo Rosais, ele dava a assistência, né, necessária para o sustento dessas jovens. Com o passar do tempo, ele percebeu a necessidade de ter uma educação religiosa mais intensa. Então, ali, ele vai até a Madre das Irmãs da Misericórdia, a Madre Rossello, e ele pede que essa madre envie algumas irmãs para conviver com essas jovens, e assim também
dar uma educação religiosa para essas meninas. E assim providenciando também uma assistência no sentido de que elas possam se profissionalizar e mais tarde poder voltar ao seio da sociedade com um meio para o seu sustento. Algumas jovens, algumas meninas, elas se sentem atraídas por esta vida religiosa e desejam, né, se consagrar a Deus. Então, o Eduardo Rosais, ele pensa, sim, de conduzir, talvez, a outros lugares, mas depois ele sente no seu coração que a providência está ali e que ele deve dar continuidade a essa obra que ele chamava de retiro, né, com algumas filhas próprias. E então surge aí a congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Susa. A princípio foi chamada de Irmãs Terciárias e mais tarde se tornou franciscana, missionária, porque se entendeu que o Beato Rosais, Eduardo Rosais, queria ir onde a igreja precisasse, e Susa é a cidade na Itália, onde mais tarde ele se tornou bispo, e era o bispo dessa diocese, e onde a congregação se originou, foi fundada. Irmãs franciscanas, com carisma de São Francisco de Assis, missionárias de Susa, Susa que era a cidade da Itália. Então, Eduardo Giuseppe Rosas, Eduardo José Rosais, que era o bispo na época da cidade de Susa, foi o fundador da nossa congregação. Já vive no céu, né, desde 1903. E a congregação se espalhou um pouco pelo mundo. Já na Suíça, na França, na Albânia, em alguns países da África, atualmente se encontra somente em Moçambique, com duas fraternidades, e, claro, aqui no nosso querido Brasil. Né? Primeiramente, na Diocese de Caxias, na cidade de Gonçalves Dias, depois se espalhou em mais algumas cidades do Maranhão, chegando também no Piauí e até no estado de Minas. E agora vamos ver umas fotos aí, eu peguei hoje, infelizmente não deu tempo a gente pegar as fotos de outros lugares, mas lugares de trabalho, mas parece que são as fotos do retiro. É isso mesmo, né? Isso. Vamos ver essa foto, você pode ir comentando enquanto as fotos vão passando. O que é que vocês estavam fazendo aí nesse momento? Esse era um momento à noite, né, de paraliturgia, em que nós estávamos em oração. Fizemos uma pequena procissão ali no espaço do centro de treinamento, aqui da nossa Diocese de Caxias, e ali tem uma casinha bem simples e tinha também a palavra de Deus. Aí era um momento em que nós estávamos na capela, reunidas em oração. Aquela imagem lá daquele homem é o Beato Rosais, é o nosso fundador, que hoje já é beato. E ali alguma simbologia que nos ajudava a rezar. Aí são algumas irmãs brasileiras, né, que se encontram em missão aqui no Brasil, e estava também conosco a nossa vigária, que é a vice-madre, a Suor Margherita, e a irmã Renata, que é uma italiana e que por 20 anos foi missionária aqui no Brasil. Temos também a irmã Dolores, que foi desde as primeiras, né, foi das primeiras irmãs italianas que vieram ao Brasil e que permanece até os dias de hoje, né? 36 anos de Brasil. Acho que ela é mais brasileira que a italiana. Tem um amor profundo por essas terras. E o Eduardo Rosais é beato. O que é que está faltando para que ele seja reconhecido como santo mesmo, seja beatificado? Não quer fazer uma propaganda aí da canonização dele? Como é que a gente pode ajudar para que ele chegue logo aos altares? Assim, o que está faltando exatamente eu não sei nem dizer, porque alguns milagres por intercessão dele já aconteceram, inclusive aqui no Brasil também já aconteceram alguns milagres, e o que a gente espera é o reconhecimento da igreja, né? A gente sabe que é um processo bem demorado e estamos aguardando, né, que o Santo Padre, né, um dia venha declarar Eduardo Rosais publicamente santo para a igreja, porque ele já é um santo. É para nós, irmãs franciscanas missionárias de Susa, e para todos aqueles que o conheceram, né, sobretudo na sua região, que era a cidade de Susa e Redondeza lá,
Sim, ele é conhecido já como um santo, né? Embora ainda não esteja nos altares, mas ele é tido como um santo. E hoje, padre, gostaria de recordar que nós, no dia de hoje, toda a igreja faz memória, né, de Dom Bosco. E Dom Bosco é um santo contemporâneo do Beato Rosais, eram amigos, inclusive o Eduardo Rosais, foi ele quem celebrou a missa, né, de sétimo dia da mãe de Dom Bosco. Então eles tinham uma proximidade muito grande. Muito bem. Então, os milagres exigidos pela Santa Sé já foram apresentados? Alguns sim. Mas já Eu, concluíram a eu não total de sei milagres? exatamente agora como funciona, né? Nós temos as irmãs, a MAT, o Conselho Geral, que é quem se preocupa um pouco mais com essas coisas lá na Itália. Né? Eu sei que alguns milagres, inclusive para acontecer a beatificação, que foi ainda no tempo do Papa João Paulo II, eu ainda não estava na congregação, né? Porque sou uma das mais novas, das mais jovens, mas foi no tempo do Papa João Paulo II, ele celebrou mesmo lá na cidade de Susa, e alguns milagres foram, sim, já aceitos pela igreja. Agora, o processo, né, para essa questão da canonização, que ainda falta, não sei. Se eu pudesse falar com o Papa Francisco, eu Pois é. saberia dizer para ele, né, que ele já é um Vamos. santo para a Então, o que igreja. basta agora é rezar, rezar, rezar e esperar. Aqui em Caxias, acredito quando ele for reconhecido, né, for canonizado, será uma grande festa, porque devido à presença de vocês, né? Sim. Não somente em Caxias, mas no Maranhão, Minas, vocês passaram por Minas, por tantos lugares. A festa será grande, né? E quem sabe? Breve vamos festejar e celebrar. Irmã Nilda, então dê suas palavras finais, convide o povo para a celebração de domingo, para que todos se juntem à alegria de irmã Genilda, nesses seus primeiros, irmã Genilde, né, nesses seus primeiros votos, e que Caxias possa ser um celeiro de vocação. Uma cidade, eu costumo dizer que a cidade é fértil em graça de Deus, quando, além dos outros sinais de cidadania, escolhe também do meio do povo da cidade as vocações, as entregas total para Deus, seja para a vida consagrada e religiosa, e também para os serviços e ministérios que a igreja tem e que já se experimentou nesses 2000 anos, tantas formas bonitas de entregar-se a Deus, não de maneira isolada, mas em comunidade, em grupo, como igreja. Pode dar suas palavras finais. A nossa igreja, padre, ela é muito linda e muito bela, porque há uma diversidade de vocações, né? Desde o chamado à vida, a ser cristão, e mais tarde algumas vocações específicas, seja como leiga, religiosa ou sacerdotal. Então, eu penso que a verdadeira propaganda vocacional, ela é o nosso testemunho de vida. Então, algumas pessoas ainda têm, sim, uma mente muito fechada quanto à vida religiosa, quanto o ser freira. Então, o que eu posso dizer são as mesmas palavras de Jesus: vinde e vede. Então, se vocês nos encontrarem tristes, é sinal de que não é uma vida feliz. Né? Mas se nos encontrarem alegres, com um sorriso no rosto, é resplandecendo aquilo que a gente sente no coração. Né? É externalizando aquilo que sentimos por dentro. Então, domingo, nós estaremos lá na Igreja de São Benedito, às 16h30. Convidamos a você que nos acompanha a se fazer presente. E lá vocês irão encontrar não só as irmãs de Susa, mas também outras congregações religiosas, porque nesse momento também a vida religiosa por um todo se reúne e junto eleva o seu louvor a Deus. Então, venha se juntar a nós no domingo para participar desta grande festa, que é a consagração de uma jovem totalmente a Deus. E assim também é uma oportunidade para nos conhecer melhor e fazer a experiência. Vinde e vede, não tenha medo de ser feliz. Muito obrigado pela sua presença, irmã, e no dia em que se celebra a apresentação do Senhor, uma pessoa também se apresenta para dizer: Senhor, quero ser toda tua, que vai ser a palavra, né, o sim de irmã Genilde. E já antecipamos nossas alegrias
junto com todas as irmãs missionárias franciscanas de Souza. Então, Muito bem. então obrigado, Padre Ribamar, mais uma vez pelo convite para fazer parte aqui uma pequena conversa no o Povo de Deus. E um grande abraço para todas as irmãs franciscanas missionárias de Souza, para as irmãs brasileiras que são missionárias em Moçambique, também para as irmãs brasileiras que são missionárias na Itália e para todas as nossas irmãs moçambicanas, italianas, albanesas, da Suíça, né, para todas aquelas que compõem a família do Beato Rosais. Grande abraço. E hoje eu quero, com essa bênção final, sempre, irmã, cada bênção final eu dedico conforme o tema do dia. E hoje eu quero que essa bênção de Deus venha de modo especial para a vossa congregação, para todas as irmãs, sejam as que estão aqui no Brasil, como aquelas que estão na missão além fronteiras. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus esteja sobre vós para vos abençoar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos proteger, ao vosso lado para vos acompanhar e dentro de vós para dar saúde, paz e alegria. Eu, em nome de Deus e da Igreja, vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.